Se você está pensando em usar a famosa canetinha para emagrecer, mas tem medo dos efeitos colaterais, não sabe como usar ou está completamente perdida, esse vídeo pode literalmente te poupar dinheiro, frustração e até problemas de saúde. Porque o que eu vou te explicar aqui é o que a maioria das pessoas só descobre depois que já começou e começou da forma errada. Oi, eu sou a Júlia, nutricionista focada em emagrecimento. Já eliminei 40 quilos sem cirurgia e hoje eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma saudável e sustentável. E infelizmente, na minha vez não existiam as canetinhas, mas ainda bem que a ciência segue evoluindo e hoje eu consigo ajudar pacientes que usam a tirzepatida. Então esse vídeo não é sobre achismo, é sobre prática real. Você provavelmente já ouviu falar ou viu alguém comentando sobre as canetinhas e que elas estão revolucionando o emagrecimento, como a tirzepatida, Mounjaro. Mas antes de pensar em usar, você precisa entender o que acontece dentro do seu corpo e eu vou te explicar de forma didática, sem aqueles termos médicos difíceis de entender. Primeiro, o que é? É um medicamento que age nos hormônios da saciedade. Traduzindo, ela vai diminuir a sua fome. Sabe aquela sensação de terminar de almoçar e já pensar no lanche? Isso vai diminuir. Ela aumenta a sua saciedade porque diminui a velocidade com que o alimento sai do estômago, fazendo com que a sensação de estômago cheio dure por mais tempo. Ela reduz a compulsão. Ajuda a saciar o que a gente chama de barulho da comida, que é aquela sensação ou pensamento constante em querer mastigar algo saboroso o tempo todo. E também melhora o controle da glicose. Imagina que o seu cérebro tem um interruptor de fome, que para muitas pessoas vive ligado no volume máximo. A tirzepatida age como se fosse uma mão que vai lá e diminui esse volume. Ela imita hormônios que a gente já produz naturalmente pelo intestino, avisando para o cérebro que, ei, calma, a gente já está satisfeito, não precisa buscar mais comida agora. Muita gente acha que a canetinha é um milagre revolucionário, mas aqui vai a real. Se você usa o medicamento e continua com uma alimentação pobre em nutrientes ou sem proteína, você pode até perder peso, mas vai perder músculo junto. E perder músculo é o caminho mais rápido para o efeito sanfona depois. Ela é um empurrão, mas quem dirige o carro para o destino final, que é a saúde, vai ser a sua rotina. Agora sobre as doses. Começa geralmente com 2,5 miligramas, depois pode subir para 5, 7,5 até 15. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Achar que quanto maior a dose, mais rápido vai ser o resultado, e não é. Pensa nas doses como os degraus de uma escada. A gente começa no primeiro degrau, que é 2,5, não para emagrecer rápido, mas para apresentar o remédio para o corpo. Ela é a fase de adaptação. Se você tenta pular direto para o topo da escada, que são as doses maiores, o tombo vai ser maior. E o tombo atende pelo nome de efeitos colaterais nesse caso. Muita gente é ansiosa e quer subir a dose logo na segunda semana, porque só perdeu 1 quilo. O erro é achar que a dose maior vai queimar mais gordura por mágica. Na verdade, a dose maior só te dá uma trava química maior. Se você subir a dose sem ter aprendido a comer, você vai acabar sem fome nenhuma. Vai parar de comer o que precisa, como as proteínas, e vai se sentir fraca, perdendo massa muscular ao invés de gordura. E o que acontece quando você força a dose sem ajuste alimentar? O corpo reclama. E aí vem as náuseas constantes, a sensação de que a comida parou no estômago por horas, o intestino que trava ou aquela azia chata. O segredo não é a dose mais alta, é a menor dose possível para te permitir manter a adesão à dieta sem sofrimento. Enquanto a medicação cuida da sinalização de fome, a gente, na nutrição, cuida da densidade dos nutrientes. Se a dose está alta e você não consegue comer nenhuma salada com frango, a sua estratégia está errada. O remédio deve ser um aliado para fazer escolhas melhores, não para te impedir de comer. Mas se a dose não é o mais importante, o que realmente garante que você não vai recuperar todo o peso quando parar a canetinha? É sobre isso que a gente vai falar agora. Existe uma diferença enorme entre perder peso e emagrecer de verdade. Se você só olha o número da balança caindo enquanto come bolacha de água e sal porque está totalmente sem fome, você está tendo um emagrecimento vazio. Você vai estar trocando gordura por flacidez e saúde por cansaço. Quando você come pouca proteína, o seu corpo derrete o seu músculo para buscar energia. E o resultado? O ponteiro da balança desce, mas o seu corpo fica mole, sem contorno e o seu metabolismo cada vez mais lento. O nosso corpo é bem inteligente. Se está entrando pouco nutriente, ele vai priorizar o coração e os pulmões. O seu cabelo e a sua unha são supérfluos para ele. Por isso, eles são os primeiros a sofrer e a cair.
E aí, para evitar isso, eu vou te ensinar a estratégia dos 3 pilares. O primeiro pilar é a proteína em todas as refeições, não é só no almoço. É ovo no café, é o iogurte com whey no lanche, o frango no jantar. A proteína é o que vai segurar a sua massa muscular enquanto a gordura vai embora. O segundo pilar é fibras e vegetais. A medicação tende a deixar o intestino mais lento e as fibras são o combustível para o seu intestino não parar de funcionar. Então, quanto mais cores no prato, melhor. Só que aqui tem um porém. Não vem querer comer um baldão de salada para emagrecer mais rápido, porque você vai ficar muito saciada e não vai conseguir comer a proteína. O terceiro pilar é a água. Essa é a regra de ouro. Muita gente confunde sede com enjoo quando está usando medicação. Então, se manter hidratada ajuda, inclusive, a diminuir os efeitos colaterais da canetinha. Agora, o próximo ponto é contraintuitivo, então presta atenção aqui. Eu sei que parece estranho uma nutri te dizer para você comer sem fome, mas com a medicação a sua fome some, mas a sua necessidade de vitaminas vai continuar lá. Se você ficar 6, 8 horas sem comer nada, o seu açúcar no sangue cai, você fica fraca e quando a medicação perdeu o efeito do dia, a sua chance de ter um episódio de compulsão é muito maior. Então, nesse caso, precisa comer por estratégia, não por instinto. Agora, falando sobre os efeitos colaterais. Os mais comuns são náusea, constipação, fraqueza, falta de apetite e os mais temidos que são a flacidez e a queda de cabelo. E sabe por que eles acontecem? Por falta de estrutura alimentar, ou seja, não é só o remédio, é a forma como você está usando. A gente precisa separar o que é o remédio agindo com o que é o seu corpo reagindo à falta de comida. A náusea e a constipação são efeitos diretos da medicação, mas que podem e devem ser manejados através da alimentação. Já a fraqueza e a queda de cabelo e a flacidez são efeitos indiretos de um corpo que está passando fome enquanto emagrece, é simples assim. É verdade. Então, como resolver cada um deles? Para a náusea, ela geralmente acontece quando o estômago está muito cheio ou muito vazio. Então é importante fracionar as refeições e evitar a gordura, isso já ajuda muito. Já para a constipação, que é o intestino preso, como a comida demora para sair do estômago, o intestino também acaba ficando preguiçoso. Então aqui, além de fibra, a água é inegociável. Já para a fraqueza, muitas vezes não é o remédio, é falta de energia. E para resolver isso, você precisa comer carboidrato complexo e se hidratar. Agora sobre flacidez e queda de cabelo. Muita gente me pergunta, Nutri, a canetinha deixa flácida? E eu respondo, não é a canetinha, é um emagrecimento em jejum forçado. Quando você não consome proteína suficiente, o seu corpo come o seu colágeno e os seus músculos para sobreviver. Então você emagrece, mas parece que murchou ao invés de ter definido. E esse é o famoso falso magro com percentual de gordura alto, mesmo pesando pouco. Bom, já expliquei os principais erros e como evitar. Agora um ponto importante é a mentalidade que você precisa ter em relação à canetinha. Pensa na medicação como uma muleta. Ela é fantástica se você está com a perna quebrada e precisa de um apoio para voltar a andar. Mas o objetivo da muleta é te dar um suporte enquanto você faz a fisioterapia para fortalecer os músculos. Se você usa a muleta, mas não fortalece a perna, no dia que tirarem a muleta de você, você vai cair. No emagrecimento, a fisioterapia é o ajuste do seu comportamento alimentar. Enquanto você usa a canetinha, seus pensamentos sobre a comida são silenciados. É uma paz que você nunca sentiu antes, é incrível. O erro é achar que esse silêncio é cura. Na verdade, é só uma pausa. Se nesse período de paz você não criar novos hábitos e não entender quais gatilhos te faziam comer demais, quando o efeito do remédio passar, aquele barulho da fome vai voltar e vai voltar com tudo. Muitas vezes ainda mais forte e com mais peso da responsabilidade de manter o peso perdido. E ele volta, tá? O peso volta porque o seu corpo tem memória. Se você emagreceu perdendo músculo e sem ensinar o seu metabolismo a trabalhar com comida de verdade, o seu corpo entende que você passou por um período de escassez. Assim que o remédio sai do jogo, o seu organismo entra em um modo de sobrevivência, estocando tudo que você come em forma de gordura. E aí vem o famoso efeito rebote. O detalhe que quase ninguém te fala é que o tempo que você está usando a medicação deve ser encarado como uma janela de aprendizado. É o momento perfeito para você aprender a montar o seu prato, a escolher fontes de fibras, a se hidratar, porque você não está lutando contra uma fome voraz. Usa o remédio com o pensamento de facilitar a dieta, não para substituir ela. O que leva a gente para o próximo ponto, que é por quanto tempo usar? Muita gente me pergunta, Nutri, quanto tempo eu vou ter que usar? E a resposta sincera é
Depende, como tudo na nutrição. Depende do seu ponto de partida, da sua saúde metabólica e principalmente da velocidade com que você consegue mudar o seu estilo de vida. O uso do remédio pode até ter prazo de validade, mas os seus novos hábitos não podem ter. Se quando eu emagreci, eu tivesse voltado a ser a Júlia com os hábitos de antes, com certeza eu já teria ganhado meus 40 quilos de volta ou até mais. O foco não deve ser até quando eu vou tomar a canetinha, mas sim o que eu tô construindo enquanto eu tô com ela. Você tá aprendendo a incluir proteína? Você tá fazendo a musculação para proteger os seus músculos? Tá bebendo água? Se você construir essa base, a retirada do medicamento, que deve ser feita sempre com acompanhamento médico, que é o famoso desmame, vai ser apenas uma etapa e não o fim do seu resultado. E é exatamente por isso que eu acompanho as minhas pacientes de perto durante esse processo. Porque não adianta só usar a medicação, você precisa de estratégia alimentar, ajuste e acompanhamento. Inclusive, acontece muito de chegarem até a mim usando errado e aí só começam a ter resultado depois dos ajustes. Se você está usando ou pensando em usar e quer um acompanhamento que foque em preservar sua saúde, seu cabelo, seus músculos e não só no número da balança, clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e me segue no Instagram. Vamos fazer esse processo do jeito certo? Agora eu quero ouvir de você. Você já usou alguma dessas canetinhas e sentiu algum desses efeitos colaterais que a gente conversou? Ou você tem vontade de usar, mas tem medo de recuperar o peso depois? Comenta aqui embaixo a sua experiência e o seu resultado, ou a sua dúvida, e eu vou tentar responder o máximo de comentários possíveis para a gente trocar essa ideia. Se esse vídeo abriu seus olhos e te mostrou que o emagrecimento vai muito além de uma picada na barriga, deixe seu like. Aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui você aprende a emagrecer com ciência, sem terrorismo nutricional e, como eu sempre digo, sem dieta maluca. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!